sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje nós vamos terminar a nossa trajetória de resenhas a respeito da saga Operação Cavalo de Troia. Finalmente estamos terminando esta trajetória de 9 vídeos onde a gente fez uma análise e uma reflexão a respeito de toda a saga Operação Cavalo de Troia, escrita pelo espanhol Juan José Benítez, né? JJ Benítez. Então hoje nós vamos fazer do volume 9, que vocês estão vendo aparecer aqui e que está aqui na minha mão, né? Como vocês podem ver, o volume 9, que é o último volume da saga, ele é extremamente grosso, né? É um volume que tem, acho que 1040 páginas, mais ou menos, 1033 páginas, tá? E é o final da saga Cavalo de Troia. O subtítulo do volume 9 é Caná. Por quê? Porque nesse livro, nesse último volume, ele vai contar 2 anos em que os oficiais da Força Aérea Norte-Americana, né, o Major e o Eliseu, passaram com Cristo, acompanhando Cristo e os seus discípulos, enfim, ou essas coisas. Na verdade, nesse livro, tem 3 coisas que são importantes da trajetória da vida de Cristo. Uma delas é que é nesse livro que vai ser relatado o milagre de Caná, das bodas de Caná, né? Que Cristo transformou a água em vinho, porque faltou vinho na festa de casamento, enfim, aquela coisa toda. Vai também falar sobre a morte de João Batista, como é que foi, enfim, essas coisas todas. E vai falar também como é que foi a escolha dos discípulos, como é que Cristo escolheu os discípulos. Tá? Então esse livro, na história, né, no Diário do Major, ele vai do ano 26 até o ano 28, são 2 anos. Né? E vai contar como é que foi o regresso dos dois, o fim realmente da Operação Cavalo de Troia, as reais intenções da Operação Cavalo de Troia, o que o Major e o Eliseu acabaram descobrindo sobre as reais intenções da Operação Cavalo de Troia e por que eles fizeram o que fizeram, por que eles fizeram esse diário fora dos protocolos da operação, paralelos aos protocolos da operação, por que eles acabaram se voltando contra a Operação Cavalo de Troia, enfim. Esse livro, como vocês podem ver, ele conta muita coisa e ele realmente acaba. E aí, antes de falar daquela coisa, se é verdade ou não é verdade, eu quero contar a sensação que eu tive quando eu acabei de ler o livro, né? Antes de contar a sensação, lembrar de uma coisa. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2011. Então é isso. O primeiro livro, Operação Cavalo de Troia 1, foi publicado em 1986 e o último foi publicado em 2011. Então de 86 a 2011 nós estamos falando aí de 35 anos entre o primeiro e o último volume da saga Operação Cavalo de Troia. Então, é um período de tempo muito longo e é um período de tempo em que toda essa coisa, essas questões, né, quem acompanhava e quem leu, vamos dizer assim, entre aspas, em tempo real, ficava se fazendo essa pergunta, é verdade ou não é verdade? Mas, enfim, a sensação que eu tive quando eu acabei de ler Operação Cavalo de Troia 9, foi uma sensação de vazio tão grande, gente, sabe? Essa coisa assim, acabou. Não tem mais. Porque a história foi tão bem construída, tudo era tão verossimilhante, tão convincente, que quando acabou me deu uma sensação de vazio, sabe aquela coisa assim, puxa vida. Sabe quando eu senti uma sensação de morte, os personagens morreram definitivamente, né? O Major, o Eliseu, quer dizer, todos os personagens da saga meio que morreram. Foi essa sensação que eu tive, uma sensação de vazio muito grande. E esse tipo de envolvimento que a gente tem com a história mostra que, independentemente de acreditarmos na veracidade ou não, é uma obra muito bem escrita, né? É uma história muito bem construída, é uma narrativa muito bem estruturada. Então, antes de mais nada, antes de falar se é verdade ou não, eu tenho que deixar registrado que Operação Cavalo de Troia do Benítez é uma coisa que vale a pena ser lida. Se você ainda não leu nenhum, ou leu alguns, ou leu só metade, ou leu só o primeiro, enfim, leia.
É uma saga grande, né? Quem acompanhou aqui os vídeos viu que todos os livros são muito grossos, né? São muito, enfim, tem muitas páginas. É uma saga muito grande, mas vale a pena ler. Depois de fazer essa série de vídeos, eu estou grandemente tentado a começar a ler de novo a saga, porque eu quero talvez ter essa sensação de novo. Tá? Então, antes de qualquer coisa, é isso. É uma obra literária muito bem escrita, muito bem estruturada, uma narrativa muito bem construída e muito crível, muito verossimilhante, ao ponto de lançar em nós a dúvida mesmo de será que é verdade ou não é verdade? Então vamos pensar agora, depois de tudo que a gente falou sobre a saga, vamos pensar sobre isso. Se a gente acredita que é verdade, e para acreditar que é verdade a gente tem que meio acreditar em teorias da conspiração, de que a NASA escondeu, sabe aquelas coisas da Área 57, que tem alienígenas, enfim, é uma coisa mais ou menos parecida. Quer dizer, acreditar que a NASA tem filmes da crucificação de Cristo, tem um áudio gravado da última ceia, enfim. Realmente a gente precisa ter a cabeça um pouco de teoria da conspiração. E a gente sabe que hoje em dia, com o mundo que a gente está vivendo, quem é que está exaltando teorias da conspiração, né? Então fica até meio esquisito a gente acreditar em determinadas teorias da conspiração, porque hoje em dia quem está propagando teoria da conspiração é gente que a gente sabe o nível das pessoas, né? Por outro lado, então assim, é muito incrível achar que é verdade, é muito incrível achar que tudo isso pode estar acontecendo. Então a gente parte do princípio de que é ficção. Por outro lado, eu vou repetir uma palavra que o próprio Benite diz depois do terceiro volume, né? Que ele fala assim: eu desafio as pessoas a reescreverem a história de Cristo, os discursos de Cristo, reescreverem com verossimilhança, com lógica, com coerência. E aí se a gente pega a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento que conta, onde tem os evangelhos que contam a vida de Cristo, e você pega a Operação Cavalo de Troia e vai lendo as coisas, né, você vê que realmente tem coerência, né? A narrativa do Benítez é uma narrativa que tem muita coerência em relação à própria Bíblia. Então, por outro lado, se é uma narrativa de ficção, né, como é muito mais fácil acreditar e muito mais lógico a gente acreditar que seja uma narrativa de ficção, então a gente tem que tirar o chapéu para o Benítez, porque além de ele ser um grande escritor, além de ele ser um grande ficcionista, ele consegue dar à ficção dele um ar de realidade, um ar de realismo e um ar de coerência com a história que poucos conseguem. Então acho que mais importante do que a gente pensar se é verdade ou não, né? E aí fica na cabeça de cada um que leu a saga inteira. Primeiro, eu acho que a gente só pode tentar chegar a alguma conclusão, se é verdade ou é ficção, depois de ler a saga toda. Não adianta ler o primeiro volume e falar, não, é mentira, ou não, é verdade e tal. Não adianta, tem que ler os 9 volumes para você poder chegar a alguma conclusão muito pessoal. Mas eu acho que o mais importante que isso são duas coisas. Primeiro, entender como a literatura é mágica e como a literatura é rica no sentido de que ele trata de uma história com muita verossimilhança, com muita coerência, com muita lógica em relação àquilo que a gente conhece oficialmente pela história de Cristo, mas ele trata disso com uma riqueza e com uma beleza literária muito grande. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que mais importante, aí falando do personagem Cristo, mais importante do que bater o martelo se é verdade ou não é verdade que o Benítez escreveu, é a gente perceber o quanto a história oficial também pode não ser, efetivamente, a verdade, mas apenas uma forma de dizer a verdade. E aí eu quero remeter à Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito bonito, muito bem escrito também, né? Mas até que ponto ela também não é ficcional? Até que ponto ela também não é a visão de quem escreveu sobre a história?
né? No caso dos evangelhos, a visão de cada um dos evangelistas sobre a história de Cristo. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, independentemente da Bíblia ser real ou não, né, verdadeira ou não, ou ser uma obra ficcional, a saga Operação Cavalo de Troia ser ou não uma obra ficcional, nós estamos diante de obras literárias importantíssimas, muito bem escritas e muito bonitas, que contam a história de um personagem, e aí se existiu ou não existiu, enfim, mas que está com a existência praticamente provada historicamente, né? Então é um personagem histórico. Cristo é um personagem histórico. Se ele é filho de Deus ou não é filho de Deus, se ele é, enfim, mas a existência dele é comprovada historicamente. Então, assim, como a história de um personagem que existiu de verdade pode ser contada de maneiras muito ricas e que cabe a nós, que queremos saber sobre a história desse personagem, que queremos nos aproximar desse personagem, seja por convicção religiosa, seja por curiosidade histórica, enfim, seja pelo que for, o quanto a gente tem meio que como obrigação, né? Obrigação entre aspas, mas que a gente deveria ter como vontade ler todas as formas em que a história deste personagem foi contada. Então temos que ler a Bíblia, temos que ler a Operação Cavalo de Troia, sem se fechar para uma e se abrir mais para outra. Ah, não, essa é a verdade, essa não é a verdade. Eu acho que a gente tem que estar aberto a todas elas e receber o que elas têm de melhor. E para quem quiser, né, mesmo para quem é cristão, e eu estou falando isso porque eu não sou, né, mas mesmo para quem é cristão, ler Operação Cavalo de Troia é uma experiência literária profunda e acredito eu que é uma experiência inclusive religiosa profunda, tá? Então, eu queria deixar esse recado a respeito da saga, no final da saga. Aí vocês podem falar, mas você falou que ia dizer o que você acha, se você acha verdade ou não. Eu não sei. Eu já tive momentos em que eu bati o martelo que era verdade, eu já tive momentos em que eu bati o martelo que era mentira, que era ficção. E depois de ler a saga inteira, eu percebi que mais importante do que isso é mergulhar, né? Mergulhar na história, mas mergulhar verdadeiramente na experiência de vivenciar a história de Cristo, seja através da Bíblia, seja através da Operação Cavalo de Troia, seja através de qualquer outro livro que tenha escrito ou filme, né? Então a gente não pode esquecer A Paixão de Cristo do Mel Gibson, por exemplo, né? A Última Tentação de Cristo do Nikos Kazantzakis, né? Que é um livro sobre a Última Tentação de Cristo e que virou filme também, que o William Dafoe que fez Cristo, enfim. Então, pegar todas essas narrativas a respeito, por exemplo, da história de Cristo e ter contato com elas de coração aberto, né? Mergulhar na profundidade dessas obras. Então era esse recado que eu queria deixar a respeito do Operação Cavalo de Troia. Tá aí, Operação Cavalo de Troia 9, Caná, e terminamos com isso a saga Operação Cavalo de Troia. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, espero que isso leve vocês até a curiosidade de ler a saga Operação Cavalo de Troia, porque, como eu disse, para mim deu vontade de ler novamente e provavelmente eu vou fazer isso. Tá bom? Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, convidarem os amigos, enfim, as amigas, as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá bom, gente? E ajudar a gente a ampliar o nosso público aí, certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.